Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez reunidos para nosso estudo diário, do livro que estamos lendo hoje, o livro de Êxodo. Paramos no capítulo 36, hoje vamos ler o capítulo 37 e eu convido você, pegue sua Bíblia, venha acompanhar comigo esse estudo, um estudo maravilhoso, onde Deus está falando, se revelando a nós, um estudo que você não vai ver em lugar algum, um estudo bem minucioso, como que Deus ele age em nossas vidas, como que Deus quer que nós o sigamos, o servimos, e ele passa detalhes de como Deus ele exige de nós um certo comportamento. Então vamos lá. Êxodo capítulo 37. E Jezabel fez a arca de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2 covados e meios. Era o comprimento de 1,5 metros a arca. Sua largura era de 1 covado e meio. A sua largura de 1 covado e meio era de 75 centímetros de largura. Então, para você ter uma noção. E a sua altura era de 1 covado e meio. A sua altura era também 75 centímetros. E ele cobriu de ouro puro por dentro e por fora. Lhe fez uma moldura de ouro ao redor. E ele fundiu para ela 4 argolas de ouro em seus 4 cantos, 2 argolas num lado e 2 do outro. E ele fez varais de madeiras de acácia e cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca para se levar a arca. A gente observa que todo o trabalho era feito de madeira, e além da madeira de acácia, uma madeira era valorizíssima, daquela época, que era essa madeira, e além dela de ser madeira, ela foi coberta de ouro puro, essa arca da aliança. E vamos falar sobre o propiciatório. E ele fez um propiciatório de ouro puro. Seu comprimento era de 2 covados e meio, e sua largura era de 1 covado e meio. Seu comprimento de 2 covados e meio. 2 covados ia dar 1,5 metros. E sua largura era de 1 covados e meio. Então, 75 centímetros. E ele fez 2 querubins de ouro maciço, os fez nas 2 extremidades do propiciatório. Um querubim numa extremidade e o outro querubim na outra. Ele fez os querubins de uma só peça com o propiciatório nas 2 extremidades dele. E os querubins estendiam suas asas por cima do propiciatório, cobrindo com as asas, estando as faces voltadas um para o outro. As faces dos querubins estavam voltadas para o propiciatório. E ele fez mesa de acácia, de madeira de acácia. Seu comprimento era de 2 covados, sua largura era de 1 covado, e sua altura era de 1 covado e meio. E cobriu de ouro puro, e lhe fez molduras de ouro ao redor. Ele fez uma guarnição ao redor de 4 dedos de largura, e fez uma moldura de ouro ao redor da guarnição. E ele fundiu 4 argolas de ouro para ela, e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam sobre seus 4 pés. E as argolas estavam perto da moldura para os lugares dos varais, para levar à mesa. Ele fez estes varais de madeira de acácia e os cobriu com ouro, para levar à mesa. E fez os utensílios que estavam sobre a mesa de ouro puro, seus pratos, suas colheres, suas tigelas, seus cântaros, com o que ofereciam as libações. Observa, tudo ouro.
tudo feito de madeira de acácia e coberta de ouro. Isso significa que nós temos que dar o melhor para Deus. Deus exige a nossa santidade. Então, quando você entrar diante de Deus, você entra com santidade, com respeito, com temor, com tremor, com obediência. Aqui ele nos mostra claramente quem é ele e o que ele exige de nós. Não é de qualquer forma. Seus vestimentos, o seu modo de falar, tudo você tem que mudar. Você tem que ter o seu corpo. A Bíblia diz que o nosso corpo, meu e o seu, é o templo do Espírito Santo. Você está entendendo? Para que ele habite em nós, nós temos que estar com o nosso corpo limpo, perfeito, imaculado, não tendo outro, não se contaminando, não adulterando com outros deuses. Igual tem muita gente que clama a Deus, mas eles têm um altar na sua casa, de tanto santo, né? Santo para cá, santo para lá, e coloca Deus no meio, pede para aqueles santos como se estivesse pedindo para Deus. Deus abomina, isso é adultério. Isso é prostituição. Você mulher, você gostaria que seu marido levasse todas as amantes para sua casa? Ou você, homem, você gostaria que sua mulher levasse todos os amantes, digamos que ela tenha? Não. Então Deus também é. Deus, ele é perfeito. Ele quer a nossa santidade. A Bíblia diz que o Espírito que habita em nós, ele tem ciúme. Assim como você tem ciúme da sua mulher, que não quer que ela te traia, que ela saia com outro homem. Assim como você, mulher, tem ciúme do seu marido, não quer que ele saia com outra mulher. O seu Deus tem ciúme de você, para que você não venha colocar outro igualado, ou na frente, ou do lado, ou clamando por outro. E ao mesmo tempo, a ele. Deus, ele é perfeito. E ele exige perfeição. Aqui a gente observa quando ele pediu para que Moisés viesse a fazer a arca da aliança, ou tabernáculo. Ele deu capacidade para aqueles homens fazerem. Tudo de ouro. Ouro puro. E vamos falar sobre o candelabro. E ele fez o candelabro de ouro puro, fez o candelabro de ouro maciço, seu pedestral e suas hastes, seus copos, seus cálices e suas corolas formavam uma peça. Seus 6 braços saíam de um lado, 3 de outro lado do candelabro e 3 de outro lado. E em um braço havia 3 copos como flores de amêndoa, com cálice e corola. Igualmente do outro lado, do outro braço, 3 copos como flores de amêndoa, com cálice e corola. E foi feito com os 6 braços que saíam do candelabro. E haviam 4 copos na haste central, como flores de amêndoa, com seus cálices e suas corolas. E havia um cálice debaixo de 2 braços, formando uma haste, uma só
peça, e o outro cálice debaixo de outro, braços de uma só peça com as hastes, e ainda outro cálice debaixo de outros 2 braços de uma só peça com a haste. E assim se fez para os 6 braços que saíam da haste. Seus cálices, seus braços formavam uma só peça com a haste, e tudo era obra de ouro puro batido. E foram feitas lâmpadas para ele, de ouro puro, em número de 7, com seus espivitadores e seus cinzeiros. E ele fez o candelabro e todos os seus utensílios com 1 talento de ouro puro. O altar de incenso. E fez um altar de incenso de madeira de acácia. Seu comprimento era de 1 covado, sua largura era de 1 covado. Era 1 quadrado. E sua altura era de 2 covados. Suas pontas formavam uma peça única com ele. Foi coberto de ouro puro, tanto a face superior como suas paredes ao redor e suas pontas, e uma moldura de ouro foi feita ao redor. E foram feitas 2 argolas de ouro debaixo de sua moldura, nos 2 cantos de ambos os lados, como lugares dos varais, para se levar ao altar com eles. E os varais foram feitos de madeira de acácia, coberto de ouro. E foi feito o óleo sagrado da unção, o incenso aromático puro, uma obra do perfumista. Esse incenso que foi feito era para ungir, que era um óleo sagrado, era para ser ungido as obras, né, que todo o tabernáculo inteiro era para ser ungido com esse óleo. Então, não era para ungir homens, e nem mesmo pessoas, outras pessoas. Eles podiam ungir só o tabernáculo e as coisas que iriam ser santas, consagradas. E a gente observa que, quando a gente lê essas coisas, que esse capítulo aqui nos mostra o quanto Deus exige perfeição. Ele passou detalhes de como ele queria que fosse feito cada coisa. E observa que, como esse tabernáculo era um tabernáculo para ser montado e desmontado, ele sempre fazia argolas para que aqueles utensílios pesados pudessem ser carregados nos ombros. E quem podia carregar essas peças, era só as pessoas que trabalhavam no tabernáculo lá dentro. Eram sacerdotes e pessoas especializadas para fazer esse serviço. Não era qualquer pessoa. E nem era qualquer pessoa que entravam no tabernáculo. Era algo muito puro, muito santo. Às vezes a gente observa que as pessoas vão ao templo, porque quando nós falamos em templos evangélicos, a nossa ideia é que lá é um lugar de adoração. As pessoas saem dos seus lares e vão para um lugar apropriado, para que elas venham adorar a Deus. Seria bom se fosse assim, mas não é. As pessoas vão hoje ao templo, muitas se deixa, né, se levar pelas obras satanistas e levam os celulares para a igreja como se fosse para uma festa qualquer. Templo, igreja, não é lugar de celular. Se você vai para adorar o seu Deus, você tem que ir de corpo, alma e espírito. Você está entendendo? Você tem que ir de corpo, alma e espírito. Esquecer que você está no mundo material. Você tem que ir para adorar a Deus. Por causa do pecado da humanidade, das transgressões,
da humanidade é que Deus não fala mais com o homem como deveria falar. As pessoas nas igrejas não tem mais, Deus não usa mais com tanto veemência para falar com o homem, por causa do pecado, da ignorância que o homem tem feito diante de Deus. Então, quando você, mulher, quando você, homem, for para um templo, não importa se ele não está sendo obedecido, se as pessoas lá dentro não estão obedecendo, mas você mostra para o seu Deus que você tem respeito para a casa dele. Vá para a casa dele com o intuito de adoração, com o intuito de adorá-lo. Quando for cantar uma música, levanta, se tiver que ser levantado, levanta e canta em alto, um bom som. Não fica tímido. Quando for, se você for convidado para pregar, fale com ousadia. Fale o que tem que ser dito, não importando quem está lá. Nós temos que aprender a entender que o nosso Deus é um Deus que exige de nós santidade. Ele exige santidade, ele exige perfeição. Você observa que tudo que ele mandou Moisés fazer, esse tabernáculo, nós estamos lendo capítulo por capítulo, nós estamos aqui no capítulo 37, a gente já observa que houve algo que ele estava passando para nós. Quando ele pede que eles fazem essas peças para o tabernáculo, de madeira de acácia e de ouro puro, o que ele está exigindo de nós? Perfeição, obediência, santidade. Então, quando você for a um templo religioso, não importa se as outras pessoas não façam, mas faça a sua parte. Adore a Deus. Seja um homem santo diante de Deus. Seja uma mulher santa diante de Deus, pura diante de Deus. Esquece telefone. Você não nasceu com o telefone grudado em você? Tenha respeito. Não vá com o telefone. Fala, não, agora eu vou para adorar a Deus. Tira esse momento para adorar o seu Deus, para agradecer Ele. Para que depois você não reclame que as coisas não estão indo bem para você. Porque se não estiver indo bem para você, não reclame diante de Deus. Cala-te diante dele. Não questione a sua desgraça diante dele. Não choramingue diante de Deus. Porque você não está sendo perfeito, você não está sendo honesto. Você está entendendo? Deus, Ele exige de nós santidade e perfeição, obediência. Faça isso. E sua vida vai ser bem melhor do que está agora. Fique com Deus, até o próximo vídeo, que Deus assim te abençoe. Eu te peço que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal, que nós iremos ainda ter muitos e muitos vídeos, se assim Deus permitir, que estaremos juntos novamente. Um forte abraço, que Deus abençoe toda a sua família, que esta semana seja uma semana iluminada para você, tá bom? Fique com Deus.